Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de Varejo On, o nosso podcast que fala de varejo, fala de vendas e hoje vai falar sobre um tema que é paixão. Vai falar sobre corrida. O nosso podcast de hoje, ele é patrocinado pelo Retail Runners, o seu novo clube de corrida, e também nos agraciando aqui, vestindo a gente, Lupo Esporte. Eu quero começar agradecendo pelos meus dois corredores e convidados de hoje para a gente falar sobre duas coisas que eu particularmente sou apaixonado. Corrida e varejo. Começando pela Roberta. Roberta, queria que você se apresentasse para a gente e contasse um pouquinho tua relação com corrida e com varejo. Bom, antes de mais nada, agradecer esse convite para estar aqui com você, Paulo. Um prazer imenso. Contar um pouquinho de mim como corredora primeiro. Então, eu sou Roberta Lopes, eu tenho 36 anos, eu corro desde 2014. Então são 11 anos, 12 anos quase. Isso. Passei vergonha. Tive uma pausa, um hiato no meio, vou contar sobre. Mas eu comecei a correr, como muitas mulheres, para emagrecer. Tava num processo de emagrecimento, aí tava treinando na academia, meu personal me colocava para correr um pouquinho ali no aquecimento, eu detestava, odiava, falava isso não é para mim, nananã. Até que eu fui vendo que eu conseguia 5 minutos, depois 10 minutos, aí um dia eu falei assim, vou numa prova de rua para ver como é que é, né? Aí eu me apaixonei, porque eu adorei aquela energia, a coisa de estar com outros corredores, e desde então, por causa do meu trabalho também, que eu sou gerente de produto e marketing da Lupo Esporte, que é uma marca esportiva, começamos a patrocinar provas, aí eu virei a maluca das provas. Porque eu vejo no teu Instagram, você tá todo dia em algum lugar de corrida. Não, mas agora tá muito menos intenso. No começo, nessa época, 2015, 2016, eu às vezes tinha prova sábado de manhã, sábado à noite e domingo de manhã. A minha vida era correr prova e eu não tinha treino, porque eu só fazia prova. E arrastava meu namorado, que é meu marido hoje em dia, pra ir junto comigo. E ele virou corredor? Virou corredor, junto comigo. Ele gostava mais de correr trilha, correr montanha. Eu fui pra essa parte também, não sou tão adepta, sou da rua mesmo. Mas corro desde então. Tive um hiato porque eu tenho uma condição que é síndrome de piriforme, que basicamente meio chatinho, dor no quadril, nananã. Dei uma parada, fui pro CrossFit, fiquei bastante tempo só ali no CrossFit e tal, mas senti a falta de ir em prova de corrida, que é o meu hype, assim, adoro, né? Aí eu comecei a voltar a treinar para conseguir ir nas provinhas, para participar. E aí surgiram os running clubs também, né? Clubes de corrida aí que a gente vê, que é o que você falou que eu tô sempre agora. Aí foi bem mais fácil, porque o clube de corrida, eu acho que ele tem uma informalidade que é mais tranquila, né? Que a gente bate papo, nananã. Então, também tô super nos clubes de corrida agora. Tô até fazendo menos prova por isso. Mas acho que, em resumo, resumidamente, minha história com a corrida é essa, né? A corrida é, pra mim, uma paixão, mas também é um pouco da minha profissão. Então, tá muito aí no meu dia a dia. E o varejo também é a minha profissão, claro, né? Tô numa marca de varejo aí super conhecida, do Grupo Lupo, né? Então, é uma união que, pra mim, hoje eu não me vejo vivendo sem ela. Meu trabalho envolve as duas coisas e quando eu vou pra corrida eu acho que eu acabo tendo esse olhar de observação também, mas de uma forma mais despretensiosa. Muito bom, muito bom. E você, Daniel? Conta pra gente. O Daniel é a única pessoa, o único convidado que já participou de 3 episódios do Varejo On. Ele foi a pessoa que me entrevistou, eu entrevistei e hoje tá aqui numa posição diferente. Esse sinal que deu certo, né? Que foi bom. Eu te falei que o episódio foi o segundo mais ouvido. Olha aí. Você só perdeu pra WGSN. É o sotaque, ele tem o sotaque? É o sotaque? Conte pra gente, Daniel Gentil. Boa. Pessoal, mais uma vez aqui, obrigado, Paulo, pelo convite. Eu sou o Daniel Gentil, sou fundador da VID e eu também sou aí cofundador da Retail Runners com o nosso amigo Paulo Conediro. A gente tem cumprido essa jornada aí, bastante estresse, mas também de bastante realização. Eu acho que no final do dia a gente trabalhar com aquilo que a gente gosta é clichê de se falar, mas a gente tem vivido isso na prática, né? E é uma jornada que a gente escolheu fazer e não que a gente precisou fazer ou demandou fazer. Então, voltando aqui, o Daniel é fundador da VID, é uma plataforma de light commerce. Basicamente, a gente entrega um link de pagamento 100% seguro de chargeback, entregas em até 2 horas no Brasil inteiro, para qualquer loja que faça venda digital. E na Retail Runners, a gente está cumprindo essa agenda de conectar o mundo do varejo
com o universo de corrida. Tudo surgiu lá em Nova York. A gente pode explorar um pouquinho dessa história. A gente vai explorar depois. Mas agora a gente tem alguns eventos para cumprir aqui no Brasil e quem sabe lá fora também, onde a gente tenta conectar não só a jornada da corrida em si, mas um pouco de discussão e de experiência do que está em volta do varejo brasileiro. E me conta como você começou a correr. Eu sei da história real, mas eu quero que você me conte a história. Vamos ver se você contar a real ou uma bonita aqui pro podcast. Tá. Tem duas histórias, né? tá? Eu sei a real, mas eu vou deixar agora com ele. Não, eu também tenho um problema de proteção à hérnia de disco. E aí eu fui para uma fisioterapia, cara, fui em vários grandes hospitais, nada sarava. E aí eu conheci um anjo chamado Hélio Nishioka, ele é um fisioterapeuta, ele falou, cara, coloca a data da prova que você vai correr. Coloca a data da prova que você vai correr. E a gente começou a treinar, e essa foi a vez que eu fiz a minha primeira prova de 10 km. Foi uma prova que, para essa jornada de superação de quem não conseguia se levantar da cama para correr, foi muito legal. E aí depois eu voltei a correr na pandemia. Eu também tive uma parada ali, mas eu voltei a correr na pandemia. Por quê? Eu estava morando em São Paulo, minha esposa estava grávida em São Luís do Maranhão. Eu falei, cara, eu preciso cansar. Esparecer. Eu preciso cansar esse corpo, preciso deixar a cabeça mais focada com outras coisas, que eu ficar sozinho aqui, isso não vai ser muito legal. E aí a corrida, os longões fazem isso, né? Sexta-feira você já quer dormir cedo. Sim. No sábado você começa a correr. Ele cria sua rotina, né? Você não cansa absurdamente, você quer voltar para casa e ficar no sofá. Eu falei, cara, agora eu consegui encontrar a programação do final de semana de um homem casado, pai, mas que não mora que tá sozinho aqui. Exatamente. E aí eu comecei a adorar isso. E é engraçado que um amigo meu que me convidou para voltar a correr, e hoje ele parou de correr e eu tô lá viciado. Aonde eu vou falar de corridas, o pessoal, Daniel, dá uma segurada. Para de catequizar, já tá né? demais aí de você falar dos benefícios. Mas tem uma coisa que para mim particularmente é realmente muito interessante, é que no longo, no treino menos, mas no longo, como o sangue desce para a perna, você não consegue ter atenção fixa em nenhum pensamento. Então isso te obriga a ter um pouco de calma mental durante aquele processo. E como eu acho que eu tenho uma mente muito agitada e se parar para meditar, você precisa desenvolver muito essa musculatura, na corrida você te força a não ficar com ideia fixa em nenhum pensamento. Então tem sido o meu momento ali de dar uma respirada mental enquanto o corpo ali está demandando oxigênio e sangue. Nossa, eu tenho a exata mesma sensação, porque... E muitas vezes eu acabo a corrida pensando assim, nossa, que bom que eu não pensei sobre tais assuntos que estavam me perturbando. E entra uma coisa assim, eu não gosto muito de usar essa palavra conectada, é uma terapia fora da terapia. Eu não gosto muito de usar porque acho que cada coisa tem seu lugar, sabe? Mas no final das contas acaba rolando isso porque realmente é uma coisa fisiológica que faz você parar de ficar com aquela aceleração ou com aqueles pensamentos fixos que às vezes a gente parado não vai conseguir. Exato. Em movimento eu consigo. E eu acho isso fantástico. Eu, contando a minha história com a corrida, né? E você, Paulo? Conta a sua história. Vamos lá. A verdadeira. A verdadeira? Não, conta mais engraçada. A verdade deixa pra depois. Tem mais engraçado? Não sei, pode criar. Vamos lá, minha história é verdadeira. Sou hiperativo, tenho TDAH, né? O pacote, quem me conhece bem, o senhor me conhece bem, sabe que eu sou extremamente ansioso. E nada que eu fazia, eu tenho a sensação de quando eu corro. Por quê? Exatamente isso. Desliga um botão. Tanto que eu corro com músicas que eu não conheço, justamente para desligar muito, né? Então a música não me importa muito. Eu corro com J-pop e com K-pop. Pra vocês terem uma ideia, porque eu não consigo cantar J-pop, principalmente, música japonesa. Quem vai tocando, eu vou, né? Enfim. Mas eu comecei a correr começo do ano passado, para emagrecer pro Réveillon. Final do ano retrasado para emagrecer pro Réveillon. O personal também me colocou na esteira. Eu falo assim, a única coisa que eu não quero fazer é correr. A única. É tipo assim, de todos os esportes, qual é o único que você não vai fazer? Correr. Não gosto de correr, ainda mais na esteira, né? Comecei a correr. E aí no Réveillon eu fui pro Rio de Janeiro e eu comecei a correr no Rio de Janeiro. Aí eu fui para Nova York pro NRF no ano passado. Eu corri lá 3 dias no Central Park com -0, -5. Falei, eu tô gostando desse negócio. Aí voltei, como eu sou um pouco abusado, eu voltei, já marquei prova, já marquei meia maratona. E, enfim, em 4 meses tinha corrido minha meia maratona, né? Foi essa a minha história com corrida. E hoje eu acredito que a corrida, ela me faz
desconectar, ao mesmo tempo me conectar. É meio maluco isso, né? Porque se você se desconecta dos problemas, mas você se conecta a outras coisas, né? Eu tenho insights correndo, enfim, cabeça não para, mas é de outra maneira, né? Sim. Não é aquela, os problemas vêm, não. Parece que você vai achando soluções correndo. Eu me sinto assim, achando soluções. Não, eu acho que isso que o Daniel falou é muito verdade também. Você não consegue ficar num pensamento fixo, ele vem e vai, né? De repente você tava num pensamento, aí ele some, aí para um pouco, você fala, nossa, e aquilo que eu pensei, hein? Preciso lembrar disso. Aí você até se força um pouco a ficar com aquilo na sua cabeça. Mas é um momento, assim, muito bom pra gente que tem mente acelerada, tudo. Eu também sou pastorinha da corrida. Eu tô sempre falando... Eu também. Levando a palavra da corrida por aí. A palavra da corrida, e aí a gente acaba virando esquisito, né? Agora não esquisito. mais, né? Porque tá um momento Agora muito cool. bom, que tem muita gente entrando, fazendo. então tá ótimo. E aí você fala que você tá correndo desde o ano passado, desde o ano retrasado, que pode parecer pouco, mas não é, porque tem gente que entrou ontem. Então, assim, aí você vira inspiração para as outras pessoas também. Isso é muito legal, essa troca. Esse é um ponto interessante, assim, o do hype da corrida. Eu vejo dois fatores. Um da curiosidade da transformação da jornada de consumo das pessoas. Então, assim, eu fui para São Luís do Maranhão, minha família lá, Natal também, e é engraçado porque eu passava na avenida principal no sábado de manhã e há 10 anos atrás não tinha ninguém. Porque todo mundo passou sexta-noite bebendo até de madrugada e sábado de manhã não tinha ninguém. Agora é lotado, quase você não consegue passar um carro. Então, assim, o quanto isso transformou a vida de centenas de pessoas que no dia anterior não bebeu, no dia anterior talvez não bateu o carro, talvez não fez alguma besteira, foi dormir cedo e acordou para correr. Então muda como ele vai ter um gasto da sua carteira ali de dinheiro durante o mês, a semana, Sim. o que ele vai consumir. Vai talvez deixar de consumir um combo para consumir uma roupa da lupa para poder correr. Sim. E o outro é que realmente você ter as pessoas, isso virar um hype, você vê muito amigo frequentando a corrida, isso te incentiva a entrar no esporte. Porque o hype parece às vezes pejorativo, mas não é. É ruim se fosse o hype da minha época de 18 anos, você queria fechar um combo no camarote. Esse é um hype ruim. Agora o hype que você vai acordar cedo, correr, vai fazer um exercício físico do seu corpo, isso eu acho, assim, maravilhoso. Eu vejo isso com bons olhos. Eu gosto daqueles memes, né? Que você, primeiro, paga para se inscrever numa prova, então você gasta dinheiro, você treina, gasta com fisioterapeuta, tira tudo que é prazer da sua vida, vai na prova, ganha uma banana no final, acaba humilhado a prova, e no final do dia você tá feliz e querendo marcar a próxima prova. Não, e também a licença poética de poder comer o que quiser depois da prova é maravilhoso, né? Você vai e pega... É um momento único. É uma sensação... Detalhe, quando eu comecei a correr mesmo, eu engordei. Porque a minha sensação fenomenal. É que eu precisava... Eu sequei no começo, depois, na preparação da minha segunda prova, principalmente, eu precisava ter energia. E depois eu fui perguntar, é normal as pessoas engordarem quando correm? Algumas pessoas sim, porque elas precisam ter mais energia para correr para os treinos, né? Então eu senti isso, um efeito de engordar ao invés de emagrecer. Doido, né? Caramba. Mas é porque depende, eu acho que da alimentação mesmo. Por exemplo, eu troquei a energia do carboidrato para gordura. Dá mais saciedade, dá energia também e você não come tanto. Então você acaba não engordando. Então hoje, assim, eu como mais óleos, mais pastas de amendoim, etc., no lugar do carboidrato e eu tenho o mesmo nível de energia. E o outro é você controlar um pouquinho também o batimento cardíaco. Eu tô falando aqui parecendo especialista, mas é o que aconteceu comigo, assim, depois que eu diminuí o batimento cardíaco, eu senti necessidade menor de comer no dia anterior e depois o meu processo regenerativo do longo também foi mais rápido. Antes eu ia ali com batimento de 170, alguma coisa, para fazer o longão, cara, isso aí é moído. Destruído, agora eu vou no 151, eu consigo até, que era o objetivo hoje, né, brincar com minha filha depois de uma vida normal. Mas isso também é treino, né? É treino. E você tem que ir testando, né, as coisas ali no seu corpo, não dá para seguir uma regra fixa. Vamos falar de uma coisa. Primeira vez que você quebrou que você não esquece. Todo mundo quebrou de alguma vez, né? O Daniel tá com um cara que não quebrou, mas vai ter que inventar uma história agora. Vamos falar, Roberta. A primeira quebra, gente, pra quem não conhece... É porque a sua história foi muito emblemática. Então essa vale uma história emblemática, mas assim, quem não conhece a quebra na corrida é quando você não tem mais energia e você cai. Basicamente isso, né? Roberta, qual foi a sua quebra inesquecível? Vamos começar pelo
pelo pior momento? O pior momento pra mim foi esse da lesão, assim, quando eu tava descobrindo, né, o que eu tinha ali, com dor constante no quadril, porque eu fiquei em tratamento 1 ano e meio, mais ou menos, pra sair da crise que eu tava. Que basicamente o piriforme é um músculo que o seu nervo ciático passa embaixo dele. Quando o piriforme tá comprimido, né, ele tem que ser um músculo alongadinho. Ele pinça seu ciático e vira uma hérnia. Gente, quando você começa a correr, você fica especialista em absolutamente tudo. Em todas as dores também. Os termos técnicos aqui sendo revelados. E aí, eu não entendia muito isso. Eu tava num momento também que eu não parava de treinar, ficava forçando, sabe? Não queria parar. Eu tinha outras questões ali psicológicas, que eu tenho um histórico com transtornos alimentares meio complicado e tal. E tava juntando tudo isso na minha cabeça e eu socando treino. Vai. Não tava nem aí. E aí eu me lembro de um momento que não era prova, então minha quebra pior não foi numa prova, não foi nada. Eu tava na cidade do meu marido, que é no Paraná, chama Apucarana, uma cidade bem geladinha lá do Paraná, e tava em junho, no inverno. Então, assim, a sensação, quase a mesma sensação, eu já corri em Nova York mais quentinha do que lá, algumas vezes. E tava bem frio, acho que tava uns 2 graus nesse dia, só que todos da família dele estavam lá e todo mundo foi correr. Aí eu queria muito correr junto. E, cara, eu comecei a sentir muita dor. E, ao mesmo tempo, sabe aquela sensação de assim, eu não tenho mais energia porque eu tô desgastada, minha cabeça tá cansada, meu corpo tá cansado, eu não paro de treinar mesmo com dor, sabe? Aí a estafa, sabe? Aí foi aquela coisa que eu tive que parar e chorar, né? Como qualquer pessoa que quebra. E chorar muito, porque eu falei, cara, eu acho que eu vou ter que dar um tempo, porque eu não tô bem, sabe? E aí também lidar com essa frustração. Ao mesmo tempo da quebra, já veio a frustração de tipo, ela não é só uma quebra, amanhã eu não vou voltar ao normal, Isso foi difícil. Foi bem difícil, assim. Não foi uma quebra em prova, mas acho que ela ficou muito marcada pra mim. Daniel. Então, é engraçado, porque a minha conexão com a corrida, ela não é uma conexão de atingir objetivos. Então, assim, eu realmente olho pra corrida como lazer. Então, eu não vejo RP, eu não tenho, eu preciso esse ano correr. Eu não Tantas tenho provas. Cara, nada. Porque, na minha percepção, a corrida não pagou nenhum boleto. Errado então, não tá. assim, Eu acho que talvez você tenha que olhar para um prisma diferente, porque pode ter pago sim, você não tá sabendo, de algum cliente que você conquistou, porque o cara falou assim, nossa, esse cara corre, então eu confio na empresa dele. Não, mas é pela corrida, não pelo tempo, não pelo processo. E assim, é engraçado porque eu realmente consegui não trazer a mentalidade empreendedora de, cara, raça até o fim, aguenta qualquer coisa pra corrida. Então, quando eu tô treinando, se eu cansei, eu paro. Se tá doendo, eu paro. Se eu não, por exemplo, eu tô querendo muito fazer uma maratona e o meu planejamento com o meu professor é fazer ela em 2027 ou 28. Então, assim, zero pressa. Sim. Deixa eu ir correndo. Eu falo, cara, é o melhor cenário porque você não exige demais. Inclusive, né? Porque o pessoal mete o louco, né? Quer fazer em 1 ano. Começa a treinar, quer fazer uma maratona. Então, cara, por isso que eu não quebro, eu acho. Eu quebro em outros lugares. Trabalhando, empreendendo, ali dá uma chocada esse jeito. Cara, hoje eu acho que eu dei uma quebrada. Mas na corrida, não. Quem assistiu palestra no último ano minha, ou treinamento, conheceu minha quebrada, né? Ela já tá famosa. Ela já tá famosa. Tem vida própria. Tem vida própria, tem vídeo, dá pra chorar, dá pra fazer tudo, né? Mas assim, eu fui ousado em querer fazer uma meia maratona com 4 meses de treino. Eu já sabia. Só que diferente do Daniel, eu sou não só competitivo. Se eu coloquei, eu vou fazer isso, tem que dar certo. Beleza, tava treinando bonitinho, 13 treinos por semana. Só que assim, eu nunca tinha feito uma prova grande. A maior prova que eu tinha feito foram 15 quilômetros. Nesse período, foi super bem, já me achei, não, vai ser fichinha. 15 quilômetros, a única coisa que eu errei foi com uma meia de algodão que me deu uma bolha no pé e aprendi, tá tudo ótimo. Quem era meu treinador era o ChatGPT, continua sendo, tá? By the way, mas assim, eu vou conseguir. Aí, 2 semanas antes da maratona, eu tive uma virose que eu perdi 4 quilos. Então eu fiquei realmente muito fraco. Aí na semana, nos últimos treinos, que aí você faz o treino de 18, eu nunca tinha feito um treino de 18. Eu não fiz, não tinha como treinar, né? E aí eu tava bem pra prova, achei que eu estava bem, e teve um fator que eu não controlava, nunca controlei, eu controlava meu RP. Porém, a frequência, eu nunca controlei. Bom, comecei a correr no Rio de Janeiro, na minha maratona. Me achando, né? Mas me achando ainda assim... Ainda mais onde, né? Que é aquele visual. Mas você não tem partes melhores ainda. Aí eu achei que eu
ia passar muito calor, eu tirei a camisa, já comecei a correr sem camisa. Um erro básico, né? E, né, e tal, e todo contente, falei, vou fazer a melhor prova da minha vida. Hoje não vai ter pra ninguém, nenhuma doença vai me tirar dessa prova. 10 quilômetros, meu relógio apita. Melhor tempo em 10 quilômetros até hoje. Eu falei, devia ter feito a maratona, não a meia. Beleza. Aí chegou na parte do aterro, que eram várias... Vai e volta, vai né? e volta. Eu fui pros 10K nessa prova. Assim, aquele vai e volta que realmente era bem complicado. E o Daniel tava lá. E aí, quando chegou o quilômetro 14, eu tava sem óculos de sol, tava sem boné, tava 30 graus já. Eu já tinha tomado 3, 4 gels. Não foi falta de tomar gel, não foi falta de hidratar. Quando chegou no quilômetro 14, pum, caí. Ficou tudo preto, caí, comecei a chorar, tela preta, comecei a chorar. Falei, eu não acredito que agora eu vou passar essa vergonha. O meu maior medo era assim, era vergonha perante os meus míseros seguidores. Como eu vou contar essa história no treinamento? Como eu vou falar de superação? O que eu tô fazendo da minha vida? Quem falou pra você vir correr? Crise existencial. Sim, isso tudo em 1 minuto. Eu tive 1 minuto pra pensar. Aí, o que eu fiz? Respirei, né? Comecei a respirar. Fui ao banheiro, andei 1 quilômetro, aí corri. Mas assim, a primeira prova, que seria a prova, minha meia maratona, eu cheguei destroçado, assim. As piores fotos da minha vida, cheguei horroroso, eu fiz uma foto bonita pra postar, mas assim, foi uma experiência, não foi positiva. Sim. Aí depois de 1 mês, teve a SP City, que aí eu fiz tudo bonitinho, frequência. Eu saí de 175 na primeira prova para 160. Hoje eu tô em 154, 153 no longão. Então, assim, eu melhorei bastante, porque agora eu também não tô preocupado com pace. Mas a minha relação com a corrida também mudou. A minha relação antes era, eu preciso. Agora a minha relação é, eu preciso terminar, porque vai ser gostoso. E eu quero chegar bem como eu cheguei nas últimas corridas que eu fiz, né? Mas foi uma história aí de superação, mas de choro, de tudo, de tela preta. Uma novela. Mas eu vou falar, naquele dia da meia dentro da Maratona do Rio, eu acho que muita gente passou por isso. Porque eu fui pros 10K nessa prova, então eu fiz os 10K no dia anterior, já tava muito calor. Ah, você fez os 10K Fiz antes? os 10K. Meu marido e um amigo que tava com a gente foram pro 21. Esse meu amigo é um pouco doidinho, ele não pode chegar no Rio. A gente tinha ido pra Lady Gaga um mês antes também. Eu falei assim, você veio pro show ou você veio pra ir no Rio de Janeiro inteiro, menos no show? Mas ele apareceu no show também. Deu tudo certo. Mas ele é terrível, assim. Ele virava madrugada e foi pra prova de 21 também. Terminou num estado parecido com o seu? Terminou. Meu marido sofreu também. Sofreu também? Tava treinado, porque na minha prova, que foi no dia anterior, eu já tava assim, se a galera for correr 21 amanhã e tiver igual hoje o calor... Estava igual. E assim, a gente estava treinando no frio aqui em São Paulo, esse é um detalhe. Exatamente. Esse eu comento bastante. O cara que treina aqui em São Paulo e vai pro Nordeste, não dá pra achar que vai repetir frio, o treino, vários... Assim, acho que até meses antes da prova, a gente ficou treinando com frio meio atípico ali, porque acho que a maioria de nós treina de manhã, né? Pra encaixar na rotina e tal. Então, assim, aquele Ibirapuera era um gelo de manhã. Tava terrível. Aí chega lá no Rio, 30 graus. Aí eu me lembro também que eu acabei a prova, tô com a medalhinha na mão. Falei, nossa, foi super difícil. Pra uma moça aqui do lado. Foi super difícil, né? Um calorzão. Ela falou, não, mas sou do Tocantins. Falei, tudo. E fiquei assim, não tinha o que falar pra essa pessoa, né? Só eu tava sofrendo sozinha naquela hora. Quando eu vou pra Maceió, lá do Grupo Abis... Você tem que acordar muito cedo. Se eu não acordo, se eu não começo a correr 4, às 5 5 horas da manhã. Eu não consigo fazer 10. Eu não consegui fazer a última vez 10. O sol de 6h30 é de rachar. Não consegui. Eles acordam, eles começam a correr 4h30. É isso aí. Tem uma amiga minha que fez a prova, bateu o RP lá no Rio nessa prova, na mesma que você quase morreu, quase foi... Virou camisa de saudade. Mas ela é do Rio Grande do Norte. Então, quando ela chegou lá, ela tava acostumada também um pouco naquele... Mas ela treina super cedo pra se garantir e tal. Mas, cara, ela conseguiu administrar isso também. Porque eu acho que ali foi um desafio. Então, vou mandar um alô pros corredores do Rio Grande do Norte, da minha terrinha. Né? Sejam todos bem-vindos ao podcast do Paulo. Vamos falar sobre varejo e corrida, né? O que eu quis trazer essa convergência de temas? O que na corrida a gente pode se espelhar no varejo? Ou vice-versa, né? Eu falo que o varejo é uma corrida todos os dias. Você não tem um momento em que tá tranquilo.
Eu acho que varejista, quem trabalha com varejo, sabe que nunca vai estar tranquilo, né? A partir do momento que você tem uma loja aberta, um e-commerce aberto, você nunca vai estar tranquilo. Sempre você vai ter um evento. Todo dia você tem uma corrida. Quais são os principais fatores que vocês enxergam de união desses dois mundos, né? O que une varejo e corrida? Eu acho que tem uma coisa muito legal que é, assim, você pode não performar muito bem numa corrida, mas se você está treinando, no geral, você está melhorando. E eu acho que o varejo tem isso. A cada mês fecha, vai para o zero. A meta, a receita, e você tem que começar meio que do zero. Então pode ser que o mês dê uma oscilada ou outra, mas no longo prazo você vai se desenvolvendo enquanto varejista para ir buscando táticas melhores, uma performance melhor na tua operação. Eu vejo, assim, claramente essa conexão. E a outra é a adrenalina, né? Acho que a corrida tem muito dessa energia do coração pulsando e etc. E varejo é um negócio de coração, é um negócio de adrenalina alta, né? Você tá ali interagindo com as pessoas, você tá sempre com um sorriso no rosto, atendendo, cara, não importa se é em Maceió, no sol, na chuva, você tem que dar o bom dia ou boa tarde pro cliente que entra na sua loja. E se a gente, enquanto gestores, também não transmite isso pros vendedores, em cascata essa coisa também não chega. Então acho que essa adrenalina da corrida tem bastante conexão. E você? Sim. Pra gente, né, como eu tô no nicho que é de esporte, eu acho que tem uma coisa que hoje eu vejo cada vez mais forte na corrida, que é o senso de comunidade também. Eu acho que as marcas cada vez mais têm que trazer isso, porque eu observo muito também as marcas de moda casual e etc., trabalhando muito essa questão do senso de comunidade, às vezes criando comunidades com os seus clientes. E para o esporte isso é ainda mais latente, sabe? Mesmo na categoria produto esportivo, né? Então, e experiências, né? Então, comunidade, experiências. Eu não acho que hoje a gente, como varejista, como marca, consegue se distanciar disso. Se você não tiver essa conexão com o seu público, você também é só mais um na prateleira, sabe? Ou só mais um naquele corredor do shopping. Então, a gente tem que criar essa relação com o nosso público. E quando a gente pensa na corrida, ela também tem muito a ver com isso, né? Também tem muito a ver hoje com que nem eu falei, com os clubes de corrida, com esses momentos aí de um treino pré-prova, que vai todo mundo junto, que às vezes você abdica até do seu treino individual, que você tá buscando RP, etc., só para estar junto das pessoas. Então, isso é uma coisa que agora tá cada vez mais em evidência na corrida, que eu acho que as marcas também vêm trabalhando, né? Todas as varejistas, as lojas, etc., elas têm que ter essa criação de comunidade, senão é só mais um. Eu fui num treino da Loop Sport. Fomos, mas você não correu, né? Vamos agora, que a gente é verdadeiro nesse podcast, tá? A gente não fica só bonito na foto. Verdade. Você tava lastimável, né? Não, naquele dia eu nem percebi o sotaque. Não percebeu? Depois eu falei, gente, o Dani tem um sotaque. Não é muito forte. É que ele tava falando mais tranquilo aquele momento, né? Tava doente. Domingo de manhã. Ele tava um pouco mais calmo. Vamos lá. A gente falando sobre comunidade. Eu fui num treino e eu tive... foi o primeiro treino de uma marca que eu fui. E eu realmente entendi que é comunidade, assim. Eu me senti parte daquela comunidade, com os mesmos assuntos. Eu treino muito mais sozinho, né? Então, até um objetivo desse ano é entrar num clube de corrida para realmente fortalecer essa questão de comunidade. Mas hoje, a estratégia da marca, tá? É uma marca de esporte, mas eu acho que a estratégia é uma só de comunidade. Conta pra gente como hoje a Lupo faz essa estratégia de comunidade, que eu acho que os varejistas que estão nos assistindo, independente se são de corrida ou não, de esporte ou não, eu acho que eles têm que entender um pouquinho de comunidade. Sim. Na verdade, a gente tem uma situação em relação a isso, em relação a estar presente dentro do universo do esporte, não somente com a nossa loja, com os nossos produtos, com o nosso e-com, isso desde quando a marca nem era uma marca dentro do grupo, ela era uma linha de produtos dentro do guarda-chuva de Lupo. A gente já patrocinava. Então, assim, já vamos começar que Lupo já tem uma história com o futebol. Perfeito. Que é um outro esporte também de grupo, né? Que é muito mais antiga que a própria marca Lupo Sport. E aí você tem a Lupo Sport surgindo como linha de produto e em 2014 começando a patrocinar provas de corrida. Que às vezes até marcas que eram do universo de esporte ainda não estavam nessa ativação, que eram 100% do universo de esporte, né? Então a gente começou ali a se aproximar, porque a gente sempre olhou por um prisma de assim, precisamos estar conectados com o nosso consumidor. A gente precisa vivenciar o que ele vivencia
para conseguir trazer o melhor produto, para conseguir entender quais são as necessidades, para conseguir ter a troca. Porque a pesquisa de moda, tendência e coisas assim, a gente faz. Vocês receberam o WGSN, que é uma ferramenta importantíssima pra gente. E isso todo mundo faz, né? Pesquisa, a gente vai, faz, viaja e tal. Isso a gente consegue fazer, qualquer marca de moda consegue fazer e etc. Mas como marca de esporte, o que a gente precisa fazer para vivenciar o dia a dia desse consumidor? Então, nesse momento a gente falou, precisamos estar em lugares onde eles estão. E aí a gente já começou a ativar provas. Eu acho que o senso de comunidade começou a vir daí também. De olhar que as pessoas paravam, mesmo no momento que isso não estava tão em evidência, mas que tinha uma rotina para no domingo de manhã estar lá, na prova, pronto, para correr e etc. Que tipo de produtos eles precisavam, o que às vezes até o consumidor, ele não sabia que ele precisava ainda, mas a gente olhava, de repente a pessoa estava correndo e ela não tinha lugar para colocar todas as coisas que ela tinha que levar, o foninho, o celular, e aí como que a gente soluciona essa dor desse consumidor? Com os bolsos, né? Tô usando uma Exato. bermuda que tem 6 bolsos. 7 bolsos. 7, ó, corrigiu. 7 bolsos. Então, assim, foram coisas que foram nos dando esse senso de comunidade e entendendo o quanto ele era relevante pro negócio. Para eu voltar lá para dentro e desenvolver produto, para eu voltar para lá e olhar qual que era a minha opção de criador de conteúdo, de influenciador para trazer para o nosso time, para trazer para comunicar a nossa marca. Então, isso foi nos guiando um pouco e foi crescendo junto com a marca. Aí, quando a gente chega no momento mais do presente, né, de agora, isso eu acho que está muito em evidência. Então, aí a gente traz a comunidade para dentro dos nossos espaços. Além da gente dar continuidade em estar em provas e corridas, etc., como que eu ativo o meu espaço como um hub também para receber essa comunidade, que aí é um pouco do clube de corrida que vocês participaram. Então, esse senso foi se desenvolvendo junto com o crescimento da marca, que foi uma coisa para a gente super positiva. E, obviamente, também olhando como esse mercado estava indo também para esse caminho. Então, acho que hoje fica aquela história, né? Será que as marcas estão invadindo um pouco o espaço, né, do que as comunidades criaram, que a comunidade corredora criou, ou outros esportes, né? A gente vê o Hyrox crescendo super agora, então assim, será que uma marca vai entrar e vai ativar o Hyrox? Mas as marcas... é mais um esporte, gente. Nem fala que eu vou querer fazer uma aulinha. Não, você não pode conhecer isso não. Exatamente. Eu acho que tem esse lugar de se transformar junto com essa comunidade também. Então isso foi nos guiando muito, sabe? Eu tava no SXSW semana passada e teve uma das palestras que me chamou muita atenção. Não era de esporte, o tema esporte ele foi completamente difundido, né? A maior futurista, que é a Amy Webb, falou: o seu corpo agora é uma plataforma, né? Então, hoje, o ser humano está enxergando o corpo como a principal plataforma dele de performance. Não é só o intelectual, mas é o corpo em si, como toda uma plataforma, assim, até foi um pouco aterrorizante em alguns momentos, mas é isso, o corpo é uma plataforma. Porém, quando falar de comunidade, uma das palestras que mais me chamou a atenção foi a da Disney. Dando um exemplo claro, que fica fácil de entender, que eu vou falar sobre ele agora. Eles fizeram uma parceria com a Blackpink. Mas assim, Disney e Blackpink, será que tem tanto a ver? Mas vamos lá. São 20 milhões o fandom, os fãs de Blackpink no mundo. Então eles tiveram que... A comunidade já estava criada, eles não criaram nenhuma comunidade. Eles apenas foram lá e ativaram a marca para essa comunidade, falando com essa comunidade, no estilo que é uma comunidade que vestia Minnie e Mickey, mas no estilo punk rock. Onde eles conseguiram ativar, foi uma das colaborações de maior sucesso pelos números absurdos que Blackpink tem no mundo hoje. E eu fiquei com muito isso na cabeça, assim, a comunidade ela já existe. O nosso papel como marca, como varejistas, é ativar o que já existe. Mas para ativar o que já existe, eu tenho que falar o quê? Falar na linguagem dessas pessoas. Sim. Né? Então, quando a gente fala de corrida, eu gosto muito de estar num lugar que as pessoas falam de corrida, porque a gente vai falar do RP, vai falar na dor do perifórmio, vai falar de todos os temas, todo mundo vai falar, então eu também tenho um contato de um ótimo fisioterapeuta. Você já tomou esse gel aqui? Você já tomou esse eletrólito aqui? Então, a gente acaba virando refém de algumas marcas, mas positivamente. Sim. Mas sim, tem marcas que ativam hoje todo mundo o tempo todo e a gente acaba postando, a gente acaba falando porque a gente vive aquilo e vive de forma genuína, né? Eu acho que esse é um ponto muito importante que a corrida traz para exemplificar o que é comunidade hoje. E eu acho que numa era de inteligência artificial, vale comentar também que, assim, a tua
a atuação corporal numa jornada de corrida é insubstituível, né? Insubstituível. Então, para você ter esse ponto de contato com alguma coisa real daquele consumidor, se você faz via corrida, ele realmente é uma coisa que, assim, de fato está acontecendo no mundo físico. Hoje você cria um agente, eventualmente, que vai comprar por você o que você precisa, e você nem interage mais com a marca porque está chegando ali sem querer. Mas você ir para um clube de corrida e ser ativado por uma marca, e trocar com aquele produto, e trocar com outros corredores também, tangibiliza toda uma estratégia no mundo físico de uma forma que não dá para ser substituído por inteligência artificial, né? Com certeza. Tem um ponto que eu ouvi também nesse XSW. Ninguém vai fazer você levantar 5 horas da manhã, botar um tênis, sai para correr na rua, dormir um dia antes cedo, no outro dia acordar às 5, botar um tênis pra correr. Nem às vezes eu faço nem isso, imagina. Ninguém vai fazer isso por você. Nem a pessoa que você mais gosta vai fazer isso por você. Nem a gente às vezes faz isso mesmo. Nem né? a gente. Domingo eu tô há uma semana sem treinar. Eu cheguei aqui falando, como eu vou fazer um podcast sobre corrida se tô há uma semana sem treinar? Mas eu tô com dor em tudo quanto é lugar no corpo. Assim, eu não posso treinar agora que vai piorar, porque aí a gente aprende também que quando a gente força, a gente piora. Indo para um outro tema do varejo, que aí eu quero falar um pouco sobre a minha jornada, mas ver o que vocês acham. Sempre não. Há um tempo atrás você acreditava que varejo era show. Não que não seja, mas assim, o melhor vendedor é o que vai vender, a marca que mais fizer barulho é que mais vai vender. E quando eu fui pra corrida, eu também fui com esse pensamento. E eu entendi um outro lado que a corrida me mostrou. Varejo é igual a corrida, porque ambos têm a ver com disciplina. Porque por mais que você tenha a tua planilha ali, os treinos que você tem que fazer, se você não come direito, se você não bebe direito, se você não dorme direito, você vai ter uma performance inferior no treino, independente das tuas habilidades físicas. Tem uma hora, ou teu corpo não podia estar dando melhor, ou você não vai conseguir dar o melhor, né? O que vocês acham sobre isso? Eu acho que a corrida, ela te ensina muito isso. Eu achei até curioso que o Dani trouxe esse ponto de que ele não levou para a corrida o que ele tem na vida dele corporativa, né? Porque o que acaba acontecendo muitas vezes é a gente ter essas experiências na corrida, de disciplina, de entender algumas coisas ali, de rotina, de superação, que eu levo para o universo corporativo, para o meu varejo ou para o meu dia a dia corporativo. Então, assim, eu vejo hoje que para o varejo a gente também tem algumas rotinas que não dá para a gente deixar de seguir, para que a nossa loja performance, para que o nosso e-commerce converse com o meu cliente. Tem alguns espaços que a gente precisa ocupar também, falando um pouco de comunidade, de novo, né? Então, assim, eu acho que nesse lugar tem uma similaridade muito grande entre o que a gente vivencia na corrida e o que a gente vivencia no dia a dia no varejo. Que a gente consegue fazer uma conexão muito grande. E é super positivo quando a gente é uma marca de esporte, porque eu acho que fica mais fácil de enxergar isso. Fica mais fácil, E eu acho até, às vezes, por exemplo, para as lojas que a gente leva algumas experiências, como eles também começam, mesmo, às vezes, a pessoa que tá lá dentro, ela passou por todas as etapas do beabá ali, da corporação, né, do treinamento, do entendimento dos produtos e etc. Mas quando ela vê alguma coisa de esporte acontecendo dentro do espaço daquela loja, ela entende a dinâmica também. E isso cria novas rotinas para que aquele PDV consiga se conectar, consiga performar naquele local. Então, tudo isso vai levando para lugares que tem a ver, tem essa similaridade na nossa disciplina na corrida e no que a gente tem que ser disciplinado também em algumas rotinas para varejo, para consumo, né? Eu vejo muito parecido, né? Você tem a questão da a rotina e disciplina. Eu acho que são duas coisas que tem muito do varejo e tem muito da corrida, né? Por mais que eu não tenha, por exemplo, no meu caso, que eu estava trazendo aqui, essa ansiedade de bater um RP, de fazer uma prova, etc., eu tenho o compromisso de treinar sempre. Eu tenho muita conexão ali do avião quando tá caindo. Primeiro você coloca o oxigênio em você e depois quem está do seu lado. Então eu olho a minha jornada de esporte como colocar a máquina em mim para eu poder servir ao meu trabalho e à minha família, que são as duas atividades que eu priorizo hoje. E eu acho que a conexão que tem aqui é que se você não faz sempre com o método, cara, você vai acabar ou quebrando, ou você vai acabar se frustrando, ou você vai acabar não atingindo o resultado. Ou você vai sem objetivo, ou você vai sem objetivo. Então um vendedor ali muito, muito animado, muito falador, mas que não segue o método daquela loja, daquela marca, para se conectar com aquele consumidor, eu acho que ele está deixando muita oportunidade na mesa. E quando você olha para dentro de varejo, enquanto gestores, administradores, sócios e fundadores de negócios de varejo,
você precisa ter aquele ímpeto ali de poder colocar as coisas no mundo, que a gente pode fazer uma conexão com acordar cedo e correr. Não é um processo muito racional, ali virou rotina e você vai. Se você parar para pensar, você não vai. Mas depois você precisa ter um método, ter um treinamento, ter uma musculatura, uma musculação, desenvolver uma parte específica do seu corpo. E eu acho que outra coisa que o varejo exige bastante também é o quesito da adaptação. E você sentindo um pouco a percepção do que está acontecendo ali na tua operação. E eu acho que eu vi bastante isso no meu processo com a corrida, né? Eu fui sentindo que eu precisava olhar um pouquinho mais a frequência cardíaca. Eu fui sentindo que dava para eu testar uma musculatura mais voltada para a corrida do que não. Então, assim, tem um pouco do que o professor fala, mas tem você ali, cara, deixa eu testar isso aqui. Deixa eu me colocar nessa situação. Isso aqui eu gostei, isso aqui foi melhor para mim. E isso acaba virando um conhecimento e você aplica aquilo com mais frequência. Eu acho que o empreendedor varejista, o gestor varejista, ele tem um pouco disso também. Ele dá uma explorada, né? Ele vai na NR e fala, deixa eu colocar isso aqui em prática para ver como é que roda. Rodou bem, agora eu coloco isso no meu processo. Então, acho que são algumas conexões que eu queria adicionar aqui também. A gente tá falando, você trouxe essa fala, Dani, do bar para corrida, né? Assim, de trocar a noite pelo dia. E foi com essa mentalidade que aí eu e o Daniel, a gente estava agora na última NRF em janeiro, né? Eu mandei num grupo que a gente tem lá, o Dark NRF, né? Falei, Daniel, pessoal, quem vai correr de manhã no Central Park no sábado? E assim, quando a gente pensa em evento do varejo, ainda mais evento fora do Brasil, é só festa. Festa, palestra, e as pessoas, vamos lá, chegam um pouquinho acabadas na palestra, né? Porque fazem festa a noite inteira, às vezes vão até viradas, né? A gente tem que encontrar aqui também os bastidores da NRF. Aí eu marquei ele ainda, falei, quem vai correr comigo? O Daniel vai, né? A gente já corria junto, falei, o Daniel vai. E aí conta pra gente, Daniel, o que aconteceu depois desse o Daniel vai? O Paulo tem uma característica muito interessante, que ele vai jogando as coisas no mundo, né? E depois a gente vai atrás para conseguir viabilizar. A gente vai atrás assim. Mas ele tem um papel importante, eu acho, pelo menos na construção do Retail Runners, que foi dar o primeiro passo de fé ali. Então ele jogou num grupo que não tinha a menor expectativa de que fosse acontecer. A menor expectativa. Que não tinha nem relação com isso. Nada, que as pessoas só falam de festa. O nome do grupo é Dark NRF. Já deu para sentir. Deu pra sentir, né? Então, ele soltou essa brincadeira lá. E é engraçado porque as pessoas começaram a comentar, né? 6 da manhã eu vou estar de ressaca, eu ainda vou estar dormindo, etc. E eu entrei na brincadeira, guerreiro de noite é guerreiro de dia também. Quem é guerreiro é guerreiro. Mas fato curioso, o final da história, é que a gente construiu ali uma página para as pessoas se inscreverem. A gente pensou na jornada de evento, chamou um maratonista, um contato de um amigo que eu conhecia para montar um roteiro no Central Park. Eu desci lá, coloquei umas aguinhas, umas bananas para receber o pessoal no hotel que a gente estava. Então, assim, a gente pensou junto nessa experiência e deu 250 visualizações na página, foram 45 pessoas inscritas. Então, deu uma movimentada que até a gente, naquela temperatura em Nova York, com os compromissos e eventos sociais que tinham, a gente duvidou um pouquinho. Então, foi uma surpresa muito boa, né? Nós duvidamos. Foi uma surpresa muito boa. Então, assim, o Paulo conseguiu largar isso pro mundo, e depois eu e ele, a gente foi, cara, agora o que a gente faz para viabilizar isso? E eu acho que no final foi muito legal, né? As pessoas que vivenciaram essa jornada curtiram bastante e inclusive, engraçado as coisas que acontecem de forma orgânica e espontânea, né? Porque o convidado que foi para guiar a gente foi parando nos pontos turísticos do Central Park e tirando foto. Então, até para quem foi treinar 10 km, que tende a ser um treino mais cansativo, você teve ali 10 paradas. Não pareceu. Cara, você dava uma equilibrada ali e conseguia voltar para fazer o percurso sem tanto desgaste. Então, foi uma jornada muito legal, né? Eu acho que a gente conseguiu ali, de uma certa forma, criar um outro tipo de conexão com as pessoas que estavam lá, que não eram através da bebida ou do evento social à noite ou da festa, que particularmente já tenho menos conexão com essa realidade, não é porque eu estou viajando ou não, mas tenho menos conexão com isso. Sim. Mas como eu falei, assim, a disciplina de querer sempre estar treinando, seja um treino bom ou não, cansei, eu termino mais cedo e tanto faz. Tem uma constância. Mas a minha disciplina lá foi, cara, eu também vou treinar aqui todos os dias. Isso é importante para o meu oxigênio, para eu poder performar ali no meu trabalho e com minha família. Então, acabou que foi uma experiência orgânica e muito legal. E aí, só para terminar e não ficar aqui muito um monólogo, é engraçado quando você faz alguma coisa que está conectada com hype,
porque converge, as coisas convergem para acontecer, né? Se eventualmente a gente fizesse um evento de meditação, talvez não tivesse nenhuma pessoa para estar lá, mas como é corrida e esse tema tá na boca do povo, tá na cabeça, as pessoas estão treinando mais, você tem uma adesão muito maior. Sim. Então você pegar ali a ajuda do vento para navegar numa rota é transformador, assim, quanto isso pode realmente impactar. Então você tem um pouco dessa sensibilidade do que está acontecendo, mas também trazer um pouco de estar genuíno, de ser genuíno. Acho que são duas fortalezas que acabaram culminando nesse evento, que foi muito legal. Sim. E muito simples, né? E eu até comentei com o Paulo isso, eu fui uma pessoa que foi impactada pelo conteúdo depois de vocês correndo, porque primeiro que eu fiquei assim, caramba, ano que eu não tô na NRF, agora o povo quer correr. Aí eu tava lá antes correndo sozinha, eu e a Neve, e aí agora que tem grupo, poxa vida, eu me senti super excluída. Mas assim, acho que por consumir também bastante esses conteúdos em relação a pessoas se agruparem, essa coisa, porque foi quase um clube de corrida, né? Só que com essa cerejinha do bolo de ser aí guiado e por lugares turísticos, que é super legal, né? E aí eu acabei sendo impactada. Então, quando o Paulo me falou do projeto, falei, não, eu sei o que é, eu já vi. Eu fui falar do projeto, ela já sabia. Ela já sabia, né? E aí, contando agora do projeto, né? Então, dessa brincadeira de WhatsApp, o projeto nasce. E o projeto nasce agora já com data de segunda corrida, né? A gente não é uma corrida, é um treino de corrida. Então, a gente tá gravando hoje, dia 24 de março. O episódio vai no ar na segunda semana de abril. No dia 15 de abril, um dia antes do VTEX Day, nós temos o primeiro treino oficial de São Paulo, patrocinado pela VTEX, apoiado pela Lupo Sport, que está fazendo nosso uniforme lindo, vi a última prova hoje, tá fantástico, e nós vamos sair correndo no Parque do Ibirapuera com a crew da Off the Pace, com vários outros apoiadores, High Partner, Áticos, que estão apoiando e apostando nessa ideia de que é possível sim criar uma comunidade de executivos do varejo, mas com interesses diferentes, que não é só a gastronomia, que não é só o bar, e nenhuma coisa elimina a outra. Eu acho que o legal é falar isso, assim, não é uma eliminação, é apenas um modo diferente de olhar as coisas. Com certeza. E eu acho que tem muito disso, né? Porque a gente já via, assim, se você pegar... Eu comecei a correr há bastante tempo, que nem falei no começo, né? E tem até alguns livros sobre isso, que no começo, quando eu comecei a correr, eu lia, que é a Operação Portuga, que é um livro fantástico, que conta a história de várias pessoas que são executivas e que eles queriam bater um RP, um sub-3, né? E estavam um competindo com o outro. Tem o Vidas Corridas também, que é um livro que eu acho muito legal, que conta a história de executivos com corrida. E a gente já via isso acontecer, só que às vezes estava até numa faixa etária distante. E hoje a gente vê as faixas etárias mais jovens, até por uma tendência de consumo que nem o Dani trouxe, né? De estar um pouco se distanciando um pouco desse universo noturno, né? Da bebida alcoólica. Então, ao mesmo tempo que a gente vê a corrida subindo, a gente vê esse consumo de bebidas não alcoólicas, de outras alternativas, e ir trazendo as pessoas para esse lugar do esporte e de novos lugares de conexão. Porque se a gente era 10 anos atrás, quando eu comecei a correr, 10, 12 anos, um grupo menor, hoje é muito feliz ver que é um grupão, né? Que dá pra gente juntar de uma mensagem despretensiosa 45 pessoas pra correr na neve. E em grupos diferentes, né? Entre grupos diferentes. E a gente correu. E isso acendeu aí uma oportunidade mesmo, um querer, né? De ter executivos. Porque a gente, que é executivo do varejo, a gente tá... É muito conteúdo, é muito evento. E é um evento ali de palestra, happy hour, palestra, café da manhã, palestra, almoço, e não sai muito disso, né, os eventos para executivos de varejo. Então a gente entende que existe sim um outro caminho, né, um outro caminho de escolher o esporte, de escolher o corpo como performance. E um ponto bem interessante, agora em Austin, no SXSW, falou-se muito de AI, né, praticamente o evento foi todo pautado em cima da AI, porém, teve um dos palestrantes, que agora Paulo não vai lembrar o nome, que ele falou da nova evolução, geração, que é o quê? A maior ruptura que a gente está vendo, segundo ele, né? Isso não é uma afirmação, mas é segundo esse palestrante, não é da AI. É do emagrecimento.
do LGP-1, que é a maior revolução que a humanidade vai ver. E acaba se encaixando muito com essa questão do corpo, saúde. Qualquer restaurante mais gordinho que você vai nos Estados Unidos, eu lembro que eu fui agora no Cheesecake Factory, que é o famoso restaurante gordinho que todo mundo vai. Uma gordurinha, né? Aquela coisa gostosa. Aí tem um cardápio agora de até 650 calorias, onde o Cheesecake Factory, que vem de uma salada com 1.500 calorias, e agora tudo tem que estar impresso no catálogo, as calorias e proteínas. Todo lugar você vendo quantas proteínas tem aquele prato. Virou a febre da proteína, virou a febre do cuidado com o corpo, mas tem vários fatores que estão levando a isso, né? Então a gente vê hoje o McDonald's fazendo cardápio para isso, as empresas de bebida procurando alternativas, porque vai ser necessário uma mudança em relação. Com certeza. E eu acho assim, eu acabo também recebendo muitos conteúdos em relação a isso. Ao mesmo tempo, até por eu ter tido um histórico, né, de distúrbios alimentares, eu vivenciei coisas que talvez não saudáveis, maneiras não saudáveis de se emagrecer, né? E nesse momento eu tô terminando um tratamento, inclusive com um medicamento desse perfil. E é um momento completamente diferente pra mim, porque foi a primeira vez na minha vida que eu me senti segura emagrecendo. E não num lugar de punição pro meu corpo, entendeu? E ao mesmo tempo, os conteúdos que eu venho recebendo sempre levam o esporte para um lugar muito importante nessa jornada. O que, se eu olhar há 10, 15 anos atrás, ou até um pouco antes, né, porque eu sei no meu histórico que são coisas que vêm desde a minha infância, adolescência, como isso era colocado sem nenhum propósito, como emagrecer estava relacionado somente à estética e não à saudabilidade. E eu acho que nesse momento, apesar de se ter um medicamento envolvido, que ainda para algumas pessoas pode ser um lugar de insegurança, tá muito na contramão disso, tá no lugar de falar assim, não, a gente tem um combo aqui para você ter uma vida mais saudável. Em algum momento esse medicamento não vai fazer parte da sua rotina e você tem que conseguir dar continuidade nessa rotina, que engloba se alimentar bem, descansar, dormir bem, o que você bebe, o que você come, que nem o Dani falou, e o que você consome também. E qual esporte está atrelado ao seu dia a dia. Porque em algum momento tem que estar. Não dá para viver sem isso, sem esse pack, entendeu? Isso é o pack da longevidade, né? E a palavra longevidade foi uma das palavras mais discutidas no SXSW, assim o quão as pessoas, a indústria da longevidade, que inclui exercício, que inclui alimentação, que inclui disciplina principalmente, acho que longevidade é um sinônimo de disciplina, ela está sendo amplamente discutida, não só discutida, como eu quero fazer parte dessa indústria também, de alguma maneira. Independente, tem gente que vai poder fazer mais, é tudo uma questão financeira mesmo, não é só disciplina, então tem uma questão financeira que envolve essa indústria da longevidade, tem pessoas que vão poder consumir mais, tem pessoas que vão poder consumir menos, mas o fato é, longevidade é a palavra do momento. Mas na verdade também é como você coloca isso no seu universo, né? Eu acho que esse ponto também é interessante de trazer. Como que eu equilibro isso, né? E isso entra um pouco no nosso universo do varejo, porque quais marcas se adequam à minha realidade, quais eu consumo, com quais eu me conecto. Com quais eu me relaciono, né? Exatamente. Daniel, o que mudou na tua vida depois que você começou a correr? Eu acho que é a rotina de vida mesmo. Aquilo que eu tava falando da jornada, do comportamento de consumo e etc. Isso é transformador, assim. Eu parei de beber, a sua alimentação ela é completamente diferente. Não dá pra você comer um hamburgão na sexta-feira para treinar. Claro que o meu motivador, ele foi familiar, né? Como é que eu tô mais capaz, com mais energia para ser um pai mais presente. Não sei se talvez com 23 anos eu teria a mesma disciplina de fazer, não é disciplina, mas talvez a mesma motivação e inspiração para poder fazer essa transformação. Mas é uma vida completamente diferente, assim, eu durmo cedo todos os dias, eu me alimento super bem, eu parei de beber, nunca já tive a frequência de cigarro e de droga e etc. Então isso eu não precisei necessariamente abrir mão. Mas enquanto rotina de vida é transformador, eu acordo cedo todos os dias, isso me permite estar no escritório mais cedo todos os dias. Então assim, eu acho que eu sou completamente uma outra pessoa. Eu não coloco tudo isso por corrida. Causa da corrida. Eu vejo a corrida mais como um meio que eu encontrei para tangibilizar toda essa transformação. Eu sempre gostei muito de esporte, mas a corrida ela tem uma coisa que é fantástica, que é a simplicidade, né? Então assim, eu comecei a treinar tênis na pandemia,
mega esporte. Incrível. É genial. Agora, até você achar um parceiro, aí você viaja, aí não tem mais o treino. Local, leva a raquete, equipamento. tá chovendo, aí o parceiro que você encontra, o cara é muito bom ou muito ruim, assim, comparado ao seu nível. É uma complexidade você poder treinar e colocar isso na sua rotina. Agora, o tênis de corrida e a corrida, cara, é brincadeira. Qualquer lugar você corre, a qualquer hora você corre, e é só levar o tênis que você já ia levar eventualmente para aquela viagem. Então, outra coisa que virou assim um prazer para mim é você, quando tá viajando, você sair correndo pela cidade. Idem. É uma outra É o melhor jornada de turismo, tudo. né? É o melhor Eu amo. turismo. É um outro turismo. É. Você não teria a mesma dimensão daquela cidade se você Não. fizesse aquele trajeto de carro, de ônibus ou andando. Num tour que seja, Eu cheguei né? em Austin no primeiro dia, o que eu fui fazer? Correr e todo Conhecer mundo a tava cidade. perdido na cidade. Eu sabia exatamente quais eram os limites da cidade. Eu sabia mais ou menos onde ficava cada lugar, porque eu corria a cidade inteira. Cara, isso é sensacional. Primeiro E dia. naquela linha de você ter o sangue rodando ali no corpo e descendo pra perna, você realmente tá curtindo aquilo ali. Você não tá pensando. Porque às vezes você tá turistando ali, acabei de chegar em Nova York, dia 2, sua cabeça tá ainda no Brasil, né? Vai demorar pra você chegar ali. Quando você sai pra correr, você dá uma desplugada E é bom, geral. olha, correr pós-voo é bom. É, eu ia falar isso. Eu adoro aquela sensação assim, nossa, tô cansado, mas deixa eu ir fazer uma corrida que eu sei que vai, parece que jogar tudo Melhora pra fora, tudo. assim. Exatamente. E você, me conta quais os teus aprendizados depois que você começou a correr que você leva pra tua vida, Roberta? Nossa, eu acho que eu sou uma outra pessoa. Na verdade, eu cresci com a corrida, né? Eu fui crescendo como pessoa, como profissional, porque comecei bem jovem. E eu acho que uma parte de mim é a corrida. Tem momentos que eu fiquei sem correr que eu olhava e falava assim, nossa, parece que tá faltando alguma coisa aqui. E hoje também eu tenho ainda essa sensação, sabe? Quando eu saio pra correr, falo, nossa, essa aqui é a pessoa que eu sou por completo, sabe? Mas aprendizados de rotina, disciplina, essa coisa também de olhar, como vocês trouxeram aqui também. Poxa, talvez esse não seja o meu melhor treino, ou não é o meu melhor dia aqui no trabalho, ou na presença com a minha família, qualquer coisa desse tipo, mas também ser mais carinhosa com isso. Fala, poxa, amanhã é outro dia, amanhã tem outro treino pra eu Boa. conseguir fazer uma experiência nova com isso, sabe? Eu acho que a corrida ensina muito isso. Nem todo dia vai ser o melhor, ou vai ter um dia que vai ser muito bom e aí é incrível. Mas e os dias que são só ok, que são bons também, eles vão somando, vão virando uma sequência de coisas boas. E eu acho que no nosso dia a dia é isso, sabe? É valorizar esses pequenos momentos, pequenos acertos também, que às vezes a gente vai passando batido e fica só olhando aquele panorama maior, sabe? O quadro grande. E não fica olhando toda aquela trajetória. É muito sobre prova também, acho que a prova é muito sobre isso. A prova não é o dia da prova. A prova é tudo que você construiu até o dia da prova de corrida. Então, essa jornada, né? Essa valorização da jornada foi uma coisa que, pra mim, ficou muito mais clara vivenciando a corrida. Eu acho que você falou muito sentido. Acho que a prova, pra mim, ela é um gatilho, como tem a meta do mês pra você fazer, é um gatilho pra você poder correr, sabe? Mas não é sobre a prova. É sobre a sua... A parte da prova é a preparação, não é a prova. A prova é uma consolidação, que pode ser bom, pode ser ruim, mas é o tudo... E eu só aprendi isso depois da primeira prova, sabe? Assim, é o tudo que você construiu, o quanto você tá melhor, o quanto você aprendeu, quais abdicações você fez, mas o que isso trouxe de benefício para tua vida, para a prova, né? E quando eu entendi isso, eu entendi que a corrida é muito mais sobre você do que qualquer outra pessoa. Eu acho que começa por aí. E a corrida, o Matheus Caseiro da Conta falou uma frase que me mexe bastante, assim. Você une o CEO de uma empresa ao estagiário, todo mundo tá se encaixando naquele momento e todo mundo tá lutando pelo mesmo objetivo, que não é só sobre superar os seus limites, é sobre fazer o seu melhor ali naquele momento, independente da corrida, né? Então, não tem gente rica, gente pobre que corre, tem gente que corre na rua, tem corredor que corre numa esteira, que corre na rua, e o pessoal fala assim, cada vez é menos democrático a corrida. Depende como você vai levar ela, né? Mas um tênis, você já pode começar a correr, né? Então eu gosto dessa simplicidade na corrida, ao mesmo tempo, toda a parte de tecnologia que ela traz por trás, como você consegue correr melhor com gadgets, com suplementação, com tênis, com óculos baixa pace, e aí você vai também escolhendo o seu estilo, mas que ela consegue unir e ao mesmo tempo consegue que é um negócio seu,
né? É uma união e ao mesmo tempo é solitário, né? Porque ali na hora que você tá correndo, você não quer conversar também com ninguém. Você vai fazer o teu treino e você pode estar com alguém do teu lado, mas você vai fazer teu treino. Você pode ir no ritmo da outra pessoa, mas você vai fazer teu treino. E é uma conexão muito importante contigo. Mas é engraçado que eu olho a prova como se fosse um passeio turístico. Assim, uma programação turística. Então, assim, eu quero fazer provas em lugares que eu não conheço. Porque você só consegue percorrer aquela jornada com água, banheiro, a rua fechada, sem carro passar, sem sinal e etc., se for numa prova. Então, eu geralmente no dia da prova eu acordo assim, eu vou conhecer um lugar novo, vou fazer um trajeto que eu nunca fiz, porque agora eu tô aqui fazendo essa prova. Então, a minha expectativa de tempo, de RP, é zero. Claro, se puder fazer melhor, você faz. Mas eu não comprometo ali talvez ali uma questão de saúde ou, cara, me desgastar demais para poder fazer uma prova. Então, até a prova que você convidou a gente, vocês estão fazendo aqui, vai ser uma rota que eu ainda não fiz em São Paulo. Ah, que legal. E que a prova vai me proporcionar para fazer aquele passeio. Sim. Sem a preocupação de segurança, de carro, de água, banheiro. Porque se você sai correndo na cidade, também tem isso, né? Onde você para no banheiro, se precisar? Por isso que, o turismo é tão grande hoje de maratonas, né? De meias maratonas, não só de maratonas, mas o turismo das meias maratonas se tornou um negócio muito positivo, porque as pessoas estão conhecendo cidades através da corrida. Sim. Né? Roberta, conta pra gente dessa nova prova, a próxima prova da Lupo, ver se ainda dá pra se inscrever. Na verdade, a Lupo Sport tem um circuito de corridas próprio, que é o Corre Lupo Sport. Então, várias cidades vão receber em breve. A gente tem Jundiaí no mês de maio, tem Londrina também no mês de maio, mas vão ter muitas outras durante o ano. Esse é o nosso circuito e, além disso, a gente patrocina algumas provas, como a gente já vinha fazendo desde o começo lá que eu falei, né? Desde 2014. E essa prova que a gente vai estar participando é a Meia Maratona Internacional de São Paulo, que acontece no dia 26 de abril, aqui. Então, logo... Será que eu vou fazer a meia ou vou fazer 10? Retail Runners vai ser o treino, né? Quase que o treino final. Vai ser super próximo. Olha, boa! Vai estar muito próximo. E aí, tem a opção nessa prova de fazer 5, 15 ou 21K. E a gente vai estar lá, mas para a audiência, quem quiser saber um pouco mais sobre todos esses eventos, inclusive o Running Club que vocês participaram, entre outros que a gente faz, a gente tem um Instagram que agora só fala das nossas ativações, que é o @Clube Lupo Sport. E aí todas as nossas provas estão lá, que tem muitas pra gente percorrer aí durante o ano, mas se vocês querem encontrar a gente, vai ser dia 15 de abril. 15 de abril. No Retail Runners e depois 26 de abril na Meia Maratona Internacional de São Paulo. Cada um de nós vai numa distância, é isso, né? Eu vou no 5. Vou de 21. Eu vou decidir. Daniel, seus arrobas, como a gente entra em contato? Boa, @DanielGentil_. Todo mundo pode me encontrar no Instagram. Pode procurar pela Vídeo Oficial também, que é o Instagram da minha empresa. E lá a gente tenta trazer um pouquinho desse universo de vendas digitais e entregas rápidas para o varejo físico do Brasil. Roberta? Já falei do @Clube Lupo Sport, que é o nosso Instagram de ativações. A gente tem o @Lupo Sport Oficial, que é o Instagram da marca. E o meu, pessoal, é o @BetaLopes, que eu também conto muito sobre essa jornada de ser uma executiva no varejo esportivo aqui no Brasil. Que delícia de papo, sabe? Porque é muito gostoso a gente falar de prazer. E não dá pra correr sem prazer. Você pode querer ter disciplina, você pode querer aumentar todos os teus índices, mas uma hora a conta chega. E se você não gosta, pelo menos a corrida, se você não gosta, você não continua. Você não vai acordar de manhã num sábado, num domingo que tá frio, porque você tem que fazer aquele longão, né? Então, quando a gente fala de prazer e com pessoas que amam também correr, é muito gostoso. Muito obrigado, gente. Pessoal, terminando mais um episódio, esse foi bem especial do Varejo On, patrocinado pela Retail Runners, seu clube de corrida do varejo. E se você quiser saber mais sobre o Retail Runners, onde você vai conhecer um pouco mais da nossa história e saber desse nosso próximo treino no dia 14 de abril. Se você não for nesse treino do dia 15 de abril, nós vamos ter ativações durante todo o ano. E eu quero que você faça o seguinte, marca aqui nos comentários aquele teu amigo que trabalha no varejo e que também corre, que a gente quer conhecer ele. Um beijo e nos vemos na pista.